E hoje eu vou fazer a apresentação da segunda aula nós combinamos sobre os gases do efeito estufa. E hoje nós vamos falar do carbono primeiro, porque depois que a gente entender o carbono, nós vamos falar do gás carbônico, que é um gás importantíssimo para os gases do efeito estufa. Então, nós vamos fazer primeiro uma apresentação razoavelmente curta sobre o ciclo do carbono, depois uma apresentação sobre o carbono que existe nos combustíveis fósseis, depois uma apresentação do carbono no mar, nos oceanos, e finalmente o gás carbônico e o seu papel no efeito estufa. Então vamos começar pelo ciclo do carbono hoje, aqui no planeta Terra, 2020. O carbono é um dos elementos mais importantes da vida na Terra. Os animais têm carbono em sua estrutura e as plantas têm carbono em sua estrutura. Para falar de uma que tem bastante, que são as árvores, o tronco e os galhos das árvores, eles têm 30%, 40%, 50% de carbono. Por isso que muita gente fala que a floresta é um mecanismo de retenção de carbono, porque ela, quando faz a fotossíntese todo dia, ela tira carbono do ar e incorpora isso na sua estrutura. Então, nesse momento, ela está diminuindo a quantidade de carbono que tem no ar, na atmosfera. Porém, de noite ela respira. Então, quando ela respira, ela faz um processo inverso, ela libera um pouco de carbono. Enquanto a árvore estiver crescendo, ela sempre vai reter mais carbono do que ela libera para a atmosfera, porque uma parte vai ficar presa na sua estrutura. Isso vale para as árvores, para as graminhas pequenas, para a plantação de milho, de soja, todo mundo, todos os vegetais retêm carbono pela fotossíntese e à noite eles liberam. As árvores são os que mais retêm, quando elas estão em crescimento. Quando você tem uma floresta adulta e, digamos assim, estável, ela já não retém muito carbono e também não libera. Por quê? Porque ela para de crescer e algumas árvores crescem e outras morrem. Na medida que umas crescem e outras morrem, a quantidade de carbono que estão tirando e mandando para o ar é mais ou menos igual. Quando a árvore está crescendo, ela tira carbono do ar. Quando ela morre, as bactérias atacam as árvores, as folhas, etc., que apodrecem, e o carbono, a maior parte dele é liberado para a atmosfera de novo. O mesmo tipo de ciclo, assim, a gente pode dizer que se aplica aos animais. É um pouco mais complexo, mas funciona do mesmo jeito. Quando os animais, os herbívoros, por exemplo, consomem as plantas ou os vegetais, eles estão comendo várias coisas, inclusive o carbono que está lá na estrutura das plantas. Uma parte desse carbono eles absorvem, que vai fazer parte da sua estrutura, dos ossos, das cartilagens, da carne, etc. E uma parte eles liberam. Se a gente pegar a respiração nossa, também acontece a mesma coisa. A gente respira o ar, que tem gás carbônico, e a gente expira o ar e o carbono, boa parte a gente manda ele embora. Então, nesse processo, que é conhecido como o ciclo do carbono, a rigor, a gente nunca produziria nem muito gás carbônico, nem pouco, porque simplesmente o carbono está se circulando na natureza. Momentos que a planta retém, momentos que a planta libera, a mesma coisa vale para os animais. Se tudo continuasse apenas assim, a gente jamais teria problema com a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Isso não ia impactar o gás do efeito estufa, nem para mais nem para menos, porque a gente estaria simplesmente reciclando o carbono. Ainda a última parte dessa reciclagem, digamos, quase natural, é o carvão vegetal. O que é o carvão vegetal? Vamos pensar no carvão vegetal feito de eucalipto, que hoje é o mais comum. A gente planta o eucalipto, durante uns 8, 10 anos as árvores de eucalipto crescem para chuchu e elas formam um caule grosso de 20, 30 centímetros de diâmetro, 20, 30, 40 metros de altura, cujo conteúdo é alguma coisa como 40, 50% do tronco do eucalipto é carbono. Aí as empresas especializadas fazem o carvão mineral, que depois vai ser queimado, ou para fazer churrasco, ou para funcionar algumas caldeiras, ou para qualquer razão que seja.
que vai acontecer? Ou o que aconteceu? Quando o eucalipto cresceu, ele retirou do ar um monte de carbono e colocou na sua estrutura, principalmente no tronco. Quando a gente cortou e queimou, a gente está devolvendo aquele carbono que a gente tirou, sempre vai devolver menos, porque nunca a gente consegue devolver mais do que retirou. A gente está devolvendo uma parte menor de carbono para a atmosfera. Isso aí também não criaria problema, seria simplesmente um ciclo de novo. Quando a árvore cresce, ela retém carbono. Quando a gente queima, a gente devolve. Aquilo que não foi devolvido pela queima vai ficar no solo, vai apodrecer e vai ser devolvido depois também como carbono reciclado pelas bactérias. O que atrapalha um pouco esse raciocínio é quando você tem essas queimadas absurdas, como da floresta amazônica, onde durante muitos anos as florestas cresceram, retiraram muito carbono do ar e estão mais ou menos estabilizadas. As árvores estão crescendo, morrendo, liberando oxigênio, gás carbônico e retendo gás carbônico. Se continuasse assim, não teria problema nenhum. Elas não iam ajudar o efeito estufa e nem atrapalhar. Elas iam simplesmente ficar subindo e descendo. Aí vem o homem e num dia queima 100 km² de floresta, ou num ano queima 200 km² de floresta. Então, aquele carbono que foi retido durante décadas ou centenas de anos é jogado na atmosfera também em um ano, um mês, 2 semanas, 15 dias, etc. É um abacaxi, porque um monte de carbono que foi retido, que estava equilibrado, de repente você queima e ele vai para a atmosfera em valores, em quantidades muito grandes. Além disso, tem as queimadas não intencionais, às vezes por burrice e às vezes porque não tem jeito. Burrice que eu falo é quando o cara passa na estrada e joga um toco de cigarro, alguma coisa, dá azar e pega fogo. Ou é natural quando cai um raio, por exemplo, lá na Austrália, esse ano que passou, durante não sei quantos meses, teve floresta queimando o dia inteiro, o mês inteiro, a semana inteira. A mesma coisa ocorreu nos Estados Unidos, que queimou para chuchu, teve inclusive uma cidade, que agora eu esqueço o nome, que ela desapareceu. Queimaram inteirinha, tinha 19 mil habitantes, parece que hoje tem menos de 1.000 habitantes. Eu esqueci o nome dessa cidade, mas é só procurar na internet assim. A cidade que foi queimada nos Estados Unidos, você vai achar lá. Então, a Austrália, Estados Unidos, a Europa tem tido queimadas muito grandes, sempre teve, mas nos últimos tempos está pior. E o Brasil, que sempre teve queimadas meio estúpidas por conta de melhorar a produtividade do solo, que não é verdade, mas tem gente que acredita, por conta de fazer uma limpeza, que é mais barato, é muito mais barato você limpar uma floresta com fogo do que você limpar por qualquer outro caminho. Então, do ponto de vista do carbono vegetal, o problema que desequilibrou um pouco a quantidade de carbono no ar são as queimadas, sejam elas naturais, sejam elas provocadas pelo homem ou acidentais ou intencionais, não importa. Toda vez que você queimar a floresta, você está fazendo uma coisa do ponto de vista de carbono. Aquilo que foi acumulado durante muito tempo está sendo jogado para a atmosfera num tempo muito curto.